Bom, seja bem-vindo. Vamos continuar nossa 11ª lição, né? Já está terminando esse trimestre, né? A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Amém? Segundo tópico. Tem como título o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Ou seja, através do sofrimento Deus se revela aos seus servos. Amém? Primeiro ponto. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, ele o faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Ou seja, ele começou meio ruim, né? Em vez dele mostrar realmente que Deus queria com ele, ele começou a atacar Jó. Mas ele vai se corrigir, calma aí. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passam de insolência. Ou seja, está se achando, né? Em sua perspectiva, o argumento de Jó não passa de insolência, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender. Eu não creio que Jó estava acusando Deus, ele estava só perguntando para Deus o porquê de tudo aquela coisa, né? É a visão do homem que vê isso, mas a minha visão aqui espiritual, Jó só não estava compreendendo por que estava passando isso, ele não estava sendo insolente, ele estava se perguntando por que isso está acontecendo comigo, Senhor. Eu sou teu servo, eu te sirvo, verdadeiramente eu te adoro, verdadeiramente eu sigo teus desígnios. Então por que isso está acontecendo comigo? Ele não tinha noção de tanta tribulação sobre ele, não tinha nada a ver com insolência, mas ele achava isso. Mais uma vez, a gente vendo nos olhos carnais, né? Você tem que parar de ser assim, sangue de Jesus repreenda. Será que não, a maioria é carnal, até naquele tempo principalmente, mas isso não vai muito longe de hoje, né? Tudo nós vemos da maneira carnal. Ah, Maurício, eu sou carne, mas você também é espírito. O problema é que nós alimentamos mais a carne. Nós temos que alimentar mais o espírito. Preciso dizer como alimentar o espírito, né? Nós estamos carne, mas nós somos espírito. Nós temos que entender isso. O problema é que a gente alimenta mais essa carne aqui e enfraquece o Espírito do Senhor na nossa vida, que nós também somos Espírito. Aí a gente sempre vê dessa maneira carnal aí. Vamos continuar. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó havia subentendido? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a própria natureza dele, evidentemente. Mas como está aqui o título, Deus usa a enfermidade não só para justificar aquele pecador, mas sim para doutrinar tanto ele, purificá-lo ele mais ainda e ele servir como exemplo para todos. Por exemplo, muitas doenças que são dadas pelos médicos são tidas como terminais. É só o homem esperar a morte, mas Deus vai lá e cura e mostra que ele ainda é Deus e deixa aquela pessoa como testemunha para provar que ainda ele faz milagre, desde que você tenha fé nele, desde que você tenha esperança nele, desde que você creia nele, né? Então, nem toda enfermidade, nem toda doença, nem tribulação é somente para justiça, e sim para mostrar a glória de Deus. Como Jesus disse para Marta: Marta, se você crer, você verá a minha glória, a glória de Deus, quando ele ressuscitou Lázaro, né? Amém? Amém? A gente Jó 34, 10, 11. A gente vai ler tudinho aqui, que eu não tenho tempo na EBD, né? Eu reclamo muito na hora de pregar, que só é 30 minutos, na hora de ensinar só 50 minutos. Mas o nosso horário, vamos dizer assim, nossa regra doutrinária se limita a esses poucos tempos. Então, para mim, para ensinar, eu preciso mais de 1h30. E para pregar, no mínimo 1 hora. Mas, infelizmente, a nossa regra doutrinária não cabe esse tempo na aula e na pregação, no culto. Eu gostaria de reverter isso, mas eu não tenho poder para isso. Mas eu conheço um que tem. Nosso advogado, o Espírito Santo de Deus. Eu ainda vou viver para ver essa mudança na nossa igreja.
Mas bora continuar. 34, 10, 12. 34, 10, 12. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus, a impiedade e todo-poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso se perverte o juízo. Como eu disse, todos estavam vendo por olhos carnais. Por um lado, ele tinha a certeza que Deus não é aplicar algo injustamente a nenhum ser humano, mas por outro lado espiritual ele não estava vendo que aquele problema de morte, de perda e de enfermidade não era porque ele era pecador, e sim uma maneira de mostrar a glória do Senhor, né? Vamos continuar. Segundo ponto, o caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, ele o passa a escrever o caráter justo de Deus. Aqui a gente vai entrar não é uma peleja, mas uma comparação entre o que a gente está lendo e os versículos aqui do capítulo 34. Vou repetir. Para não haver dúvida, ele o passa a descrever o caráter justo de Deus. Aí ele vai começar a descrever os caráteres justos de Deus. Vai até quantos itens aqui? Não me engano, vai até os 5 itens. Primeiro, ele age com a justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Ou seja, ele pune e ele abençoa, né? Mas aí ele só estava vendo a punição, né? Esqueceram que Deus, ele é poderoso, mas mais do que poderoso, ele é amor também, né? Vamos ver aqui, tá? Ele que lhe merece, ou a justiça ou a bênção, né? Jó 34:11. Jó 34:11. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz de cada um uma chance segundo o seu caminho. Se você tem um caminho bom, a lei da retribuição. Se você tem um caminho bom, serás abençoado. Se você tem um caminho mau, serás amaldiçoado. Tá certo, mas nem toda vez isso é aplicado aqui nesse mundo. Às vezes passa para o mundo espiritual, né? E nem toda vez quem está sofrendo está em pecado, né? O sofrimento também é uma maneira de purificar pessoas para os servos de Deus, para mostrar a glória dele, né? E eles não estavam vendo isso, felizmente. Qual o segundo? Deus não precisa prestar contas a seus atos, visto que não merece, não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Jó 34:13. Jó 34:13. Quem lhe empregou o governo da terra? Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs todo mundo? Bom, até aí tudo bem, mas nem por isso Deus deixa de se revelar, né? Ele é a autoridade máxima, ele é poderoso em todas as coisas, mas como eu disse agora, ele é também amor. Então ele se revela sim na hora certa para quem precisa, né? 3. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó 34:14-15. 34:14-15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Com certeza, Deus, assim como Deus tem poder de dar vida, ele tem poder de tirar. Só ele tem isso. Muita gente pensa que é Satanás que tira a nossa vida. Satanás fomenta os nossos erros para que nós venha a perecer diante de pecado e nos afastar de Deus. É isso que Satanás faz. Mas Satanás não tem poder de tirar a vida de nenhum. Ele fomenta a nossa fraqueza. E nós mesmos, pela nossa fraqueza, sem a presença de Deus, nós perecemos. Mas se nós revertermos, nos arrependermos e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, nós sairemos dessa maldição e entraremos na bênção de Cristo. É esse lado espiritual que a gente está perdendo e a gente tem que recuperar em nome de Jesus. Está aí o Filho de Deus que veio para morrer por nós, para termos essa chance aí de reverter esse quadro aí, né?
4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Nós que fazemos acepção de pessoas. Eu vejo isso dentro da igreja. Eu vejo isso na rua. Nós fazemos acepções entre nós mesmos. É impressionante isso. Porque você saiu da Assembleia da Cidade Nova, você foi para a Assembleia de Belém, nós fazemos acepção. Se você sai da Assembleia da Cidade Nova e vai para a Assembleia de Brasília, você faz acepção. Você faz acepção das pessoas que estão lá fora. Nós fazemos acepção de todo mundo ser horrível. Ser horrível. Eu ouvi dizer, olha, nós não somos melhores de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas nenhuma. Ele vê todo mundo horizontalmente. Apesar de estar lá em cima, ele vê todo mundo horizontalmente. Nós estamos aqui embaixo, que era para ver todo mundo assim, nós ficamos da mão de Deus. Aliás, nem Deus, perdão. Nem Deus faz isso. Nós somos pior do que Satanás. Quando a gente faz a acepção dessas pessoas, eu me iro quando eu vejo a acepção de uma pessoa para outra. Eu me iro. E como tem varão achando-se melhor do que o outro? Se lembra que a soberba é pecado, né? O egocentrismo é pecado. Irmão, o que é egocentrismo? É você querer fazer tudo por si mesmo. Todo mundo que acha que pode tudo por si mesmo é soberbo. Não preciso de ajuda não. Eu consigo fazer, eu sou o cara, né? Quando diz para mim assim, mesmo brincando, eu sou o cara, esse único cara que tem aqui é Deus. Eu sou só um servo dele. E assim a gente tem que ser, né? Eu não me considero uma pessoa humilde, mas eu não sou superior a ninguém. Eu sou igual a todo mundo. E todos nós devemos agir assim, né? 5. Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Vou repetir o 5. Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Deus é o único ser no universo que sonda os nossos corações. Então, por isso que diz a palavra, antes mesmo de você abrir a sua boca, ele já conhece a sua intenção, o que você vai falar. Aí alguns podem dizer, então para que falar? Porque Deus quer ouvir você se derramar para ele através do som da sua voz. Ele quer. Por quê? Porque ele é Deus. Vai perguntar isso para ele? Pergunta isso para ele. Ele quer que você clame o nome dele. Nem precisaria, que só olhando para o seu coração para Deus é a mente, a tua intenção. Ele já sabe. Mas mesmo assim ele quer que você clame em alta voz e se derrame diante dele. Jó 34, de 21 a 25. Bora ler. 21 a 35. 21 a 35. Porque os olhos de Deus, né, estão sobre o caminho de cada um. E ele vê todos os seus passos. Não é nada que você possa esconder de Deus. Onde estarei eu? No fundo do abismo, lá o Senhor estará, diz Davi. E se eu subir um alto monte, lá tu também estarás. Então nós podemos esconder as coisas do homem, mas de Deus jamais, né? É isso que o versículo 11 quer dizer. O 11, né? É o 21, perdão, 21. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pode se esconder o mal, mas Deus estará lá para fazer justiça, né? Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir ao juízo diante de Deus. Nós somos pecadores, então se nós não nos arrependemos, nós vamos perecer mesmo. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Aqueles que martirizam as pessoas vão ter a sua paga, nem que seja no mundo espiritual, que é pior. Aqui ainda tem uma forma de corrigir, né? Sem se arrepender, que muitos já fizeram, mas a maioria não se arrepende. Então você vai ser inquirido no reino do céu, no reino espiritual, e vai ser por eternidade. E o último, ele conhece, pois, as suas obras de noite, os transtorna e ficam moídos. Ou seja, aquele que faz o mal não tem uma paz interior, vive atormentado por todo sempre, aqui e no mundo espiritual. Amém? Entenderam? Isso que é bom ter esse tempo assim. Quem dera que eu pudesse dar aula assim,
lendo a Bíblia versículo por versículo da revista. Ou seria uma glória de Deus. Mas em nome de Jesus um dia isso vai acontecer. A defesa da soberania de Deus atende para a defesa da soberania de Deus, tá? Atende para a seguinte pergunta: será que Deus deve compensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Isso vai depender da tua atitude e da intenção de Deus, né? Jó 34, 33, o 33. Virá de ti como há de ser recompensa para que tu a despreze. Faze tu, pois, eu não, a escolha, que é logo o que sabes fala. Complicado, né? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus em sua soberania é livre e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Não tem mesmo. Mas nem por isso ele deixa de ser misericordioso e amor. Segundo o soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Não está mesmo, ele é o Criador, não está mesmo. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes para Eliú. Portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera de entender. Mas não é dizer, Jó não estava dizendo que Deus estava sendo injusto. Jó não estava conseguindo nem compreender o que estava acontecendo com ele. Os amigos dele e até Eliú achava que ele estava colocando Deus, digamos assim, na parede. Não, ele estava querendo entender o porquê daquilo outro, porque ele tinha certeza que ele não tinha pecado. Então ele, claro, se não tinha pecado, ele não merecia tudo aquilo, mas era uma maneira de Deus mostrar, através do sofrimento, a sua glória, que depois, se lembra, ele vai ser restituído tudo em dobro, né? Amém? Todavia é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir o princípio de Jó havia cometido pecado, viu? Jó não estava impondo, sendo injusto com Deus, não. Ele só estava tentando entender o que estava acontecendo com ele. Então foi um erro também do Eliú, achar que ele estava em pecado. E o segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Ele estava mostrando muita autoridade de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, e esqueceu a misericórdia e o amor, que isso é mais imprescindível do que os primeiros que eu falei. Para ele o Altíssimo havia posto sua justiça, soberana acima do seu amor, e ao contrário, no que é um erro crasso, ou seja, clássico. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericórdia. Deus é principalmente amor e misericórdia, mas também é justiça, não ao contrário. Aí ele só estava ouvindo a justiça. Tu está em pecado, então tu está merecendo isso. Está esquecendo que poderia ser um lado pedagógico, tanto para Jó se purificar mais ainda, ser mais justo ainda, mais honesto ainda, mais adorador ainda. E depois ele passar por esse deserto e ser restituído em nome de Jesus. Então nós temos que prestar atenção nisso. Para Eliú, a síntese do tópico. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo do soberano de Deus. Assim, aí isso está certo. Era uma causa peculiar, muito difícil de ter um entendimento humano. Era necessário acontecer realmente isso com Jó para que todos tivessem um exemplo de entender que Deus não corrige só pela justiça, pela lei da lá da cá, né, que tem um limite para ir, né? Lei da semeadura, a lei da semeadura acontece, mas ela não é aplicada a todo mundo. Então, nesse caso de Jó, foi o sofrimento que fez ele ser mais purificado e, através de tudo isso, a glória de Deus permanecer. Amém? Vamos dar mais uma pausa e já voltamos para o terceiro tópico, né? O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Como um instrumento pedagógico, ou seja, de ensino. Já voltamos rapidamente em nome de Jesus. Amém?